Começou no blá blá blá. Todas as redes do Metrópolis, no Spotify, no X, no YouTube, onde você preferir. Começa agora no blá blá blá. Essa terça-feira de tretas na política continua. Flávio Bolsonaro, agora tem Caiado querendo os eleitores do Flávio, tem o Lula, como sempre, ali tentando resolver a questão dos ministros, quem fica, quem sai, quem é candidato. Mas você acha que começa com o quê? Eu acho que começa, Gustavo, com a despedida dos ministros. Hoje o Lula, o Lula reuniu no Palácio do Planalto todos os ministros que estão deixando Tá o baixinho, né? Você governo. podia ficar mais alto. Um tetão aí, né? Câmera O, zoada, mas tudo o bem. Anderson, agora estou dizendo que eu estou baixinho, que eu deveria parecer Parece uma. mais alto. Aliás, eu não posso nem falar. Parece uma pessoa de estatura baixa, de baixa estatura, né? Entendi. Mas Personagem consegui daquele. produzir alguns filhos gigantes, né? Como você, o André, a Pois é. Sofia. Mas voltando, ele reuniu hoje os ministros que estão deixando o governo para se candidatarem a senador, a deputado, a governador, ou o que seja. É o caso, por exemplo, do Rui Costa, que deverá ser candidato ao Senado. Rui Costa é o chefe da Casa Civil, que deverá ser candidato ao Senado a uma das vagas, porque são duas. Gente, não esqueça. Serão duas vagas ao Senado por estado. Portanto, para senador, vocês vão ter que votar duas vezes. Não cheguem no dia da eleição, nem mesmo à véspera da eleição, sem saber direito em quem vai votar para o Senado, como se o Senado não fosse uma coisa importante. É importantíssimo. É importantíssimo. Por exemplo, do Senado, o Senado é quem aprova ou não o impeachment de presidente da República. A Câmara abre o processo. Mas quem diz está empichado ou não está empichado é o Senado. É o Senado que aprova o nome dos nomeados para o Supremo Tribunal Federal. É o Senado também que pode empichar, embora isso nunca tenha acontecido, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não é pouca coisa. Cada estado tem direito a 3 senadores, mas tem uma eleição que você renova 1/3 do Senado e tem outra que você renova 2/3 do Senado. São 81 senadores. É o que vai acontecer agora na eleição desse ano. Mas voltando, o Rui Costa deve ir para uma vaga de senador pela Bahia. E a outra deverá ser disputada pelo atual senador do PT, o Jacques Wagner. E assim vai pelos estados. E hoje o Lula resolveu reunir os ministros para agradecer a eles seu empenho, trabalho feito durante esses anos todos, e anunciar também seus substitutos, que quase todos serão funcionários, enfim, pessoas que já estavam ali naqueles respectivos ministérios, que ocupavam postos importantes naqueles ministérios. Por exemplo, o novo ministro da Fazenda era o segundo homem, era o primeiro homem do Fernando Haddad quando ministro da Fazenda. Então é ele que vai seguir. E assim por diante. E nessa oportunidade de reunir, de agradecer e tudo, o Lula fez um pronunciamento de abertura dessa reunião, que eu acho que vale a pena a gente conhecer um trecho dele, pelo menos, porque é uma coisa muito, que tem tudo a ver com o momento político que o Brasil atravessa. O doutor Ulisses Guimarães dizia sempre, quando a imprensa estava dizendo que era preciso reformar, era preciso mudar, ele dizia: toda vez que se discute mudança, o resultado é para pior.
E eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, tem muita gente que faz política com P maiúsculo, mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe o que eu estou falando. Sabe que os cargos têm um preço muito alto. Outro dia alguém me dizia, um deputado federal não será eleito por menos de 50 milhões de reais. Quer dizer, se isso for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira. Acho que todo mundo tem um pouco de culpa, porque muitas vezes, na perspectiva de não criar caso para ninguém, não se propõe as mudanças que precisam ser feitas, e as coisas vai passando e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e nós chegamos hoje a uma situação de degradação, inclusive de algumas instituições. É possível consertar isso? É. Como? Através da política. Daí a necessidade de vocês serem candidatos. O doutor Ulisses, que o Lula citou no início da sua fala, era o doutor Ulisses Guimarães. Ele foi, durante o regime militar, vamos dizer, o maior nome da oposição à ditadura. E, por conta disso, quando cai o regime militar, quando os próprios militares se convencem de que o que eles tinham se proposto a fazer tinha dado errado, a corrupção não tinha acabado, a inflação não tinha acabado, tudo continuava como eles tinham encontrado em 64, ou até pior. Aí os militares saíram do poder e devolveram o poder aos civis. E aí, nessa troca de regime, nessa troca de comando, o doutor Ulisses Guimarães acumulou posições da maior importância. Houve um momento em que ele era o presidente do MDB, era o maior partido de oposição à ditadura à época. Ele era o presidente da Câmara dos Deputados, que não é pouca coisa, e ele era presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia de 1988, que nos legou essa Constituição que vige até hoje. É reformada de vez em quando, mas é a Constituição promulgada em 1988. E o doutor Ulisses Guimarães, ele era o favorito a se tornar o presidente naquela eleição. Não era o favorito. Não, eu digo, não tinha o favorito do povo. A galera não, nem do povo. Que tiveram que colocar o Tancredo. Conta pra gente como é que foi, você que viveu aquele período. Primeiro é o seguinte, o último general da ditadura, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, ele tinha que fazer a escolha do seu sucessor. Essa escolha seria feita pelo Congresso Brasileiro, com a participação de representantes das Assembleias Legislativas. Era assim que se elegia um presidente naquela época. E aí foi proposta uma emenda pela oposição de diretas já, que era de realizar em 89? Não. Que 89, direta já foi em antes. 84, era para realizar já em 84 a eleição pelo voto direto, pelo voto popular. As pessoas voltariam a escolher o presidente e não mais o Congresso. Mas essa emenda foi derrotada, ela não obteve o número de votos suficientes para ser promulgada. Então, o que é que se fez? Não, vamos fazer de novo pelo método de sempre, Congresso Nacional e parcelas das Assembleias Legislativas. Mas aí a campanha das diretas já tinha empolgado tanto esse país, e aí sim, se a emenda das diretas já tivesse passado,
o doutor Ulisses Guimarães certamente seria o candidato da oposição a presidente da República, que aí, como ela não passou e a eleição seria indireta, quer dizer, via Congresso, cresceu a candidatura do então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Tancredo se elegeu presidente, não assumiu a presidência, porque no dia de assumir a presidência, ele baixou um hospital de Brasília para uma operação de emergência. Tinha um tumor no pâncreas, ou no intestino, aliás, no intestino, e o Tancredo morreu e assumiu o vice dele, o José Sarney. Mas Ulisses Guimarães, mesmo assim, se manteve extremamente importante. O Sarney era o presidente da República, mas o Ulisses Guimarães mandava como ninguém mandou tanto dentro de um O governo. Zagaster escreveu: imagina o Ulisses ressuscitar hoje. Pois é, Aí mas duro de aí novo. só que o doutor Ulisses se lançou candidato a presidente da República, sim, em 89, a primeira eleição pelo voto direto. E todo mundo imaginou, bom, se ele não se eleger, ele pelo menos vai ser muito bem votado. E não foi. Não foi. Foi uma coisa para ele lamentável e até certo ponto vergonhosa. Quem se elegeu nessa eleição de 89 foi o Fernando Collor, depois sendo empichado pelo Congresso por corrupção. Hoje, Collor está lá em Maceió, no apartamento dele. Parece até que esse apartamento agora está para ser leilolado, vendido, uma coisa dessa. Está em prisão domiciliar. Está lá em prisão domiciliar e foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo quê? Por corrupção. Está lá preso. Mas voltando, o Lula, veja, essa colocação que ele faz casa perfeitamente com o que o doutor Ulisses Guimarães dizia naquela época para nós, jornalistas que vivíamos ali dentro do Congresso, ou participando de jantares, recepções, o diabo circulando por ali. Ele costumava dizer, quando a gente reclamava muito, puxa, doutor Ulisses, que péssima qualidade é desse Congresso, e ele dizia, é porque vocês ainda não viram o próximo. Vocês ainda não viram o próximo. Quer dizer, ele via com clareza a degradação, que o Lula chama de degradação e com razão, da política nesse país, e que se refletia, claro, nas assembleias estaduais, nos governos estaduais, no governo federal, em tudo. O Lula é cuidadoso para falar disso porque ele não quer mais incompatibilidade com muitos políticos do que ele já tem incompatibilidade com eles. Mas vejam, a degradação da política chegou a um ponto que, por exemplo, o orçamento da União, que é todo o dinheiro que o governo arrecada para pagar suas despesas, para fazer investimentos na área de educação, saúde, tudo, enfim. Esse orçamento da União nunca esteve tanto sob o controle, não do governo como deveria, mas do Congresso, como está hoje. Inventou-se até isso, foi no governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, o orçamento secreto. O orçamento secreto é um pedaço do orçamento da União administrado diretamente pelos políticos no Congresso, em segredo, quer dizer, você não sabe com clareza, com transparência, para onde está indo o dinheiro. Não, o dinheiro está sendo aplicado em obras nos redutos eleitorais de deputados e senadores. Não, sim, muito bem, mas cadê? Está tudo aqui documentado? Não. Aí tem um pedaço aqui que é meio secreto, não dá. Aí é a briga atual entre o Supremo, é uma das brigas, né? Porque brigas são muitas. É uma das brigas do Supremo Tribunal Federal hoje com o Congresso. O ministro Flávio Dino está empenhadíssimo em dar mais transparência à aplicação desse dinheiro, que é um dinheiro
publicou. É um dinheiro que nós pagamos por meio de impostos e que é mal aplicado, desviado para muita corrupção que envolve os próprios autores dessas chamadas emendas parlamentares, que servem, em tese, para a construção de obras nos redutos eleitorais de deputados e senadores. Isso tem que ser mudado, porque o dinheiro que está sobrando, na verdade, para o governo, seja este o governo Lula, seja o próximo governo, seja o governo que tiver, é muito pouco para as necessidades do governo. Volto a repetir, seja qual for o governo, não é isso que está aí, não. O Bolsonaro topou a ideia do orçamento secreto, muito preocupado em não ser empichado, porque estava se avolumando lá o número de pedidos de impeachment de Bolsonaro e o Congresso chantageando o Bolsonaro. Qualquer hora dessa a gente vai abrir aqui um desses pedidos, porque estava tudo engavetado. Chegava um pedido lá de impeachment, era engavetado, mas ficava ali, ao alcance da mão do presidente da Câmara, que, como eu disse lá atrás, pode aceitar a abertura do impeachment. A Câmara tem que formalizar e avalizar isso, mas é o Senado que aprova, que não aprova o impeachment. Aí o Bolsonaro cedeu essa história. Tá bom, então esse negócio de orçamento tá aqui. Fica um pedaço maior do que vocês jamais tiveram para aplicar onde vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Agora me deixa em paz, nada de impeachment. E esse acordo foi feito, não nesses termos, ou por escrito, mas foi feito. E o Congresso, nós nunca tivemos um Congresso com tanto dinheiro para gastar ao gosto dele, Congresso. Da maneira como ele acha que deve gastar. Agora, o Lula também fez